Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar sobre um dos meus temas favoritos e, com certeza, um dos meus gêneros de filmes favoritos, que é o terror. Então eu resolvi fazer uma lista com vários filmes de terror que pra mim são os meus favoritos e são os meus preferidos especificamente em cada um dos nichos em que eles estão concentrados. Para isso eu dividi em 12 categorias, então são 12 tipos de terror e em cada um eu vou indicar, comentar sobre 3 obras. Então aqui é uma lista sem muitas amarras, sem muita classicismo, então aqui eu tô indicando filmes que eu me diverti, que eu gostei e que me agradou de uma forma geral desses gêneros de filmes de terror. Para facilitar, eu fiz o seguinte, eu dividi em 12 categorias, porque eu acho que o terror ele é muito dividido em nichos. Então, de repente, um terror mais sobrenatural agrade muito mais algumas pessoas do que um terror muito mais ligado a um psicopata, entre outras coisas. Então, eu dividi tudo em 12 nichos, em 12 categorias. Em cada uma das categorias, eu vou indicar 3 filmes. É claro que vai ter alguns momentos que eu vou ter que dar uma roubadinha e indicar alguns outros no meio, mas mais profundamente eu vou falar de 3 em cada uma das categorias. Acho que assim é uma forma legal, vocês vão ter 36 filmes pra depois procurar, se de repente você não assistiu. E todos eles eu garanto, são filmes que eu assisti e que eu gostei bastante. Então se de repente você tem um gosto semelhante ao meu pra filme, pra cinemas, quem já acompanha o canal já sabe mais ou menos do que eu curto, o que eu gosto e o que eu não gosto, talvez então também consiga consumir muito mais essa lista, né? Acabe entrando coisinhas novas na sua listinha de filmes pra assistir, aí depois você dá um checkzinho aí. E antes de começar, efetivamente, eu vou pedir um favor. Dá uma olhadinha aqui embaixo se você já está inscrito no canal. Se você não estiver, eu vou te convidar a clicar aqui embaixo em se inscrever, que nesse mês de agosto eu tô trazendo vídeo todos os dias, então eu tô super dedicada. E depois disso, vou continuar com uma produtividade grande, eu quero muito trazer bastante coisa sobre séries, cinemas, livros, especialmente literatura, que é uma coisa que eu gosto muito. Então se você já gosta desses temas, eu acredito que você vai gostar muito do canal, então clique em se inscrever, você não vai se arrepender. Além disso, já clica também no joinha, que é pra dar um apoio aqui, né? Uma moralzinha pra mim, por favor. Olha, eu trouxe aqui minha colinha, porque senão eu não ia lembrar as categorias que eu dividi. Então eu dividi nas seguintes categorias, que eu falei que iam ser 12. Filmes de terror religiosos, filmes com psicopatas, filmes de terrir, então aquele terror com rir, filmes sobre seitas, que aí pode até entrar um pouquinho na questão religiosa, mas eu quis pegar uma coisa muito mais pagã. Por isso que nessa lista tem coisas diferentes da lista de terror religioso. Tem também terror sobrenatural, terror com bruxas, terror com zumbis, terror teen, que esse eu gosto, é meu guilty pleasure, terror com espíritos, terror com mar. Isso é uma coisa muito específica pra mim, porque depois eu até comento com mais detalhes, mas eu até já comentei aqui no canal, pra mim é o único gênero de terror que realmente me causa medo, mas é porque eu tenho uma pegada realmente com o mar, então eu tendo a gostar muito de filmes de terror que são relacionados com o mar, mas eu vou falar sobre mais isso daqui a pouco. Filmes de terror com ETs, ou algo semelhante a isso, terror psicológico, enfim, já foram 12. E o primeiro filme que eu vou indicar aqui é da categoria de religiosos. Esse filme é um filme de 2008, é um filme canadense-francês. É um filme na língua francesa, produzido em parceria com o Canadá. É um filme chamado Mártires. Esse filme chegou no Brasil em 2009, eu assisti uns anos depois. Em 2015 teve uma versão norte-americana dessa obra que mudou algumas coisas. Eu assisti as duas versões, mas a que eu vou indicar aqui é a francesa, que é a original, porque apesar de eu ter visto muita gente reclamando da versão americana, eu não achei ruim, eu acho que é muito mais fácil de encontrar, então de repente se você não encontrar a versão francesa, a norte-americana com certeza vai ter aí algum pela internet afora, digamos assim, mas a francesa é realmente muito superior. Conta a história da Lucy. Ela é uma criança que fugiu de um cativeiro. Até então a gente entende que ela foi sequestrada quando criança por algum motivo X, que a gente não entende até então, e que ela conseguiu fugir do cativeiro criança. E aí ela acabou sendo adotada, sendo criada junto com a Ana, e as duas viram grandes amigas. E depois, quando as duas já estão adultas, a Ana ouviu durante toda a infância e adolescência as histórias da Lucy. Ela é a única pessoa com que a Lucy realmente se abre, conta
todos os absurdos e as torturas que ela sofreu durante aquele período que ela estava sequestrada quando criança. E a Ana compreende a Lucy. E a Lucy, ela tem algumas coisas, alguns transtornos ainda, reflexos desse período da infância dela, de torturas durante o sequestro. E aí, quando elas já são adultas, a Lucy, num dia qualquer, entra em contato com a Ana e conta que ela descobriu a família que a sequestrou. Ela, de alguma forma, conseguiu pesquisar e encontrou essa família que ela vai se vingar. E aí, quando a Ana encontra a Lucy, ela realmente sequestrou aquela família, foi até a casa daquela família, e ela diz que ali naquela casa foi onde ela foi mantida, sequestrada e torturada. E, inclusive, ela fala que aquelas pessoas que estão ali na casa são as pessoas que participaram também dessa questão. E a partir daí outras coisas acontecem. Eu não vou me aprofundar muito, porque a partir daqui já seriam spoilers, porque tem coisas que acontecem com as duas protagonistas logo nessa primeira premissa do filme. Então, a partir daqui já seria coisas que podem atrapalhar o seu entendimento sobre o filme, então eu prefiro não falar. O filme Mártires, ele tem um terror mais gore, ou seja, um terror que mostra sangue, mostra ferimentos, é um terror que realmente tem uma pegada muito religiosa, por isso que eu coloquei ele nessa categoria. O filme, ele tem, na verdade, um norte, um motivo, uma premissa muito mais ligada à religião, essa questão de mártires religiosos, e realmente me surpreendeu muito. É um filme muito bem feito, é um filme que foge do circuito norte-americano, ele, apesar de ser europeu, ele é um filme que não é americano, não é falado na língua inglesa, então é um filme interessante, é uma boa experiência no terror para quem gosta desse gênero. E nessa categoria de terror religioso não poderia faltar o clássico O Exorcista, de 1973. O filme depois até teve algumas sequências que não foram muito boas, eu assisti a 2 e o 3, parece que tem um 4 também, mas não recomendo. Recomendo que você assista o primeiro, que é o clássico de fato. A história gira em torno de uma mãe que começa a ver a decadência física da filha, física, psicológica, e ela acredita que ela está sendo possuída por um demônio. É então que ela entra em contato com um padre, que também é psiquiatra, para realizar aquele exorcismo e acabar salvando a filha dela. Esse filme é muito famoso, obviamente, se você ainda não viu, eu não sei o que você tá fazendo que ainda não viu, na verdade, tá nessa lista aqui porque tem que porque esse filme é padrão, se você gosta de terror, tem que assistir O Exorcista. E tem as cenas clássicas, que é aquela cena do vômito e tudo mais. Mas eu acho que o mais interessante de assistir O Exorcista é assistir O Exorcista e acompanhar tudo que aconteceu nos bastidores. Porque é um daqueles filmes que as histórias dos bastidores complementam a história da trama real, entende? Então, o que se conta é que teve muitas mortes de pessoas que participaram do filme. O filme teve muitas problemáticas, teve locais de filmagem que depois foi incendiado. Então o filme inteiro tá em torno de uma coisa meio sobrenatural, né? E é óbvio que tá muito ligado à religiosidade, né? A gente tá falando de demônios, de espíritos, e exorcismos, e igreja e tudo mais. Por isso que tá nessa categoria. Recomendo muito. E para fechar essa primeira categoria, que é de terror relacionado à religião, eu vou indicar aqui o filme Exorcismo de Emily Rose, de 2005. Essa obra também é bastante conhecida, porém nem todo mundo assistiu e nem todo mundo sabe que é baseado de fato em fatos reais, de fato. Porque o filme ele já começa você acompanhando toda a parte do tribunal, porque esse exorcismo que de fato aconteceu, ele gerou um processo criminal, porque foi considerado um ato de fato criminoso, um ato que ultrapassava a questão religiosa. A história da Emily é a seguinte, ela era uma estudante, ela era uma católica muito fervorosa e ela começa a manifestar algumas situações que ela própria acredita serem manifestações demoníacas. Então ela entra em contato com a igreja e ela solicita o exorcismo. E a gente já logo nas primeiras cenas, isso não é spoiler, porque o filme ele é norteado por isso, a gente descobre que a Emily não sobreviveu à ação do exorcismo, ela morreu durante aquele ato. E aí, todo o filme ele é mesclado entre as cenas no tribunal
em que as pessoas tentam montar todo aquele cenário do crime, tentar entender o que aconteceu, e flashbacks mostrando como foi de fato e como era através da visão da própria Emily, que via demônios, ela via manifestações religiosas, coisas acontecendo. Então é um filme muito legal, é um filme que, se você tem muito medo de terror, assista, porque assim, tem um momento de muito terror, aí daqui a pouco calma, volta pro tribunal, volta pra vida da advogada, então você tem uns momentos de mescla entre puro terror e momentos mais calmos. Então é bom pra quem tem muito medo de terror, é um bom filme pra você começar a ingressar nessa área, porque você vai tendo os terrores em doses homeopáticas, sabe? Além disso, o filme é muito bom, é muito bem feito e eu gosto muito da história. Depois, eu vou te falar, eu falei pra depois procurar as informações sobre as filmagens do Exorcista, mas eu vou falar, não procura depois as informações sobre o exorcismo real da Emily Rose, não. Tem umas fotos bem perturbadoras. Se você tem medo, aconselho não procurar. Indo agora para a segunda categoria, que é de terror com psicopatas. Essa me agrada muito mais, é um tipo de terror que eu gosto muito mais do que esse relacionado à religiosidade, entre outros. E aqui nessa lista tem alguns que eu acredito que muita gente já assistiu ou que pelo menos tenha ouvido falar, mas vale aqui a indicação porque eu acho que todo mundo realmente precisa assistir a esses filmes. Minha primeira indicação é o filme A Órfã, de 2009. É um filme que inicialmente você pode não dar muito por ele, mas além dele ser um bom filme de terror constante, com aquela tensão o tempo todo, ele tem um plot twist muito legal no final. Talvez hoje em dia, como é um filme de mais de uma década atrás, talvez provavelmente a informação, né, principal do filme, que é o plot twist do final, já tenha vazado, então se você de repente não assistiu ao filme, já sabe o final. Mas se você não sabe, aguenta, não procura mais nada no Google, vai e assiste. Porque a melhor coisa é você ser surpreendido com o final desse filme, que é um filme muito legal. O filme tem a Vera Farmiga, que eu amo, é uma das minhas atrizes preferidas em terror. Eu acho que ela se dá muito bem no gênero e tudo que ela tem feito de terror pra mim me agrada. E esse filme não poderia ser diferente. Eu gosto muito da atriz que faz a Esther, que é a criança. Dá medo só de você olhar pra essa criança. Você vê que tem alguma coisa errada com ela. E o filme inteiro, ele tá o tempo todo te pregando algum tipo de susto, algum tipo de tensão, mas não sustos gratuitos. São coisas muito bem pensadas. Gosto muito desse filme. Qual é a história, a premissa geral, pra não me prolongar muito? Um casal acaba adotando uma criança que já passou por diversos outros orfanatos. Ela já foi adotada algumas vezes e foi entregue, então eles acabam ficando surpreendidos, até porque ela é uma criança aparentemente toda dócil, ela toca piano, ela é toda espertinha, ela é até muito esperta até para a idade dela, e acabam que os dois levam ela para casa, mesmo ele já tendo outros filhos. E aí a criança não é bem tudo isso assim como ela aparentava ser, e eles descobrem muitas coisas depois no final sobre a criança. E assim, o filme é muito bom. Recomendo de verdade, se você não assistiu, assista a Órfã. Minha próxima indicação, ainda na categoria de terror com psicopatas, é o filme Psicopata Americano, que é de 2000. É um filme também relativamente conhecido, mas não sei se muita gente realmente assistiu. Ele tem um grande elenco, que tem como principal o Christian Bale, mas também tem a Reese Witherspoon, o Jared Leto, William Dafoe. Então, só esse grande elenco já segura um grande filme, né? Além disso, tem cenas muito gore, cenas de sangue, cenas de cabeça sendo cortadas, de pessoas sendo cortadas com serra elétrica. Enfim, tem muita coisa realmente bem intensa. Mas acho que o principal do filme, além dessa questão do terror, é a questão mesmo de crítica social, porque o Christian Bale é um profissional super rico, super conceituado nessa área comercial, ele busca sempre uma afirmação na sociedade, mas nos bastidores ele tem essa característica de ser um psicopata, ele gosta de matar pessoas, ele se encontra com mulheres para matá-las, enfim, tem uma questão bem problemática e doentia relacionada a ele. E é um filme bem legal para quem gosta de terror. E é claro que nessa lista com terror, com psicopata, não poderia faltar o Norman Bates, que é o psicopata do filme Psicose, do Hitchcock. O filme é de 1960 e eu trouxe ele na lista, apesar dele ser muito, muito famoso, porque assim, eu particularmente, eu só fui assistir esse clássico do filme de terror, acho que uns 2, 3 anos atrás.
Eu nunca nem tinha procurado saber sobre o filme. Achei que não tinha disponível. Enfim, nem busquei. E aí, quando eu assisti, eu fiquei realmente impressionada. O filme, aquela cena clássica de assassinato na banheira, ele acontece antes da metade do filme. Eu fiquei impressionada. Eu falei, gente, o filme acabou? Mas não, o filme não acaba. O filme continua com a tensão, continua com aquela dúvida que você fica o tempo todo, apesar de você provavelmente já saber o final, porque teve séries depois disso, teve uma continuação, é um filme super famoso, então duvido muito que você não saiba qual é o plot twist do final. Mas ainda assim, mesmo sabendo da revelação, o filme envelheceu super bem. Eu já sabia tudo que praticamente acontecia no filme, e mesmo assim eu fui surpreendida conforme eu fui assistindo a obra. E desde então eu já assisti umas 2, 3 vezes. É um filme que realmente vale muito a pena. Essa próxima também é uma categoria que eu gosto muito, que é o terrir, que é terror com rir, né? Que é o terror com comédia. Eu gosto muito desse gênero, mas é um gênero difícil de me agradar. Tem muito terrorzinho assim que quer fazer graça, que me incomoda muito. E a minha primeira indicação é um filme que eu gosto pra caramba, eu já assisti umas 500 vezes. É um filme que eu sei que tem muita gente que olha com meio de nariz torto, mas se você analisar que é um filme que realmente tem uma pegada de sarcasmo, e é um filme que faz muita analogia e crítica à própria categoria de filme de terror, você vai olhar para esse filme com outros olhos. Eu tô falando do filme Segredo da Cabana, de 2011. É um filme que até então você não dá muito por ele parece ser um filme de terror bem trash, mas já no elenco você já começa a ver que tem alguma coisa diferente. Tem ator do Grey's Anatomy, tem o ator que faz o Thor, o Chris Hemsworth, tem a Sigourney Weaver, então assim, você já olha com um olhar meio estranho pra esse filme, você fala, talvez não seja tão ruim assim, e de fato o filme é muito bom. O filme ele faz uma crítica aos clichês dos filmes de terror. É um grupo de amigos que vão passar um final de semana numa cabana bem afastada, na floresta, assim, nas montanhas, e lá eles começam a ser atacados por criaturas diferentes. N criaturas, desde coisa sobrenatural até monstros fantasiosos. Só que assim, a gente entende que tudo aquilo dali tá ligado a uma entidade, a um grupo de profissionais que mescla com tecnologia. Só posso falar isso, eu não posso falar muito porque senão eu vou entregar demais. Mas o filme é muito, muito, muito legal. De verdade, assista, porque além de ser um filme legal na questão de terror, porque tem cenas de terror, suspense e tal, é um filme que vai te fazer pensar em algumas coisas, além de ser uma excelente crítica e análise aos próprios gêneros do terror. Eu gosto muito desse filme. Próximo terror que eu vou indicar aqui, eu não vou me prolongar muito porque tem um vídeo específico sobre essa obra que eu soltei esses dias, já dentro do Veda, chamado Casamento Sangrento, que é em inglês Ready or Not. Eu não vou me prolongar muito porque já tem todos os detalhes ali, eu vou deixar o link aqui embaixo na caixinha de descrição, mas é um filme divertido e com bastante cenas de terror. Em resumo, a história é a seguinte, a Grace ela entra para uma família de pessoas muito ricas, que eles são excêntricos, porque no dia do casamento dela, ela tira uma carta através de uma reunião meio maligna, assim, que tem com o pessoal da família, e ela tira, dentre N jogos que tem nas cartas, ela tira o esconde-esconde. E esse é o único jogo que é macabro ali, então ela vai ter que se esconder, fugir, enquanto o pessoal da família tenta matá-la. E tem todo um porquê atrás disso daí. Se você ficou curioso sobre esse filme, que é joia, é muito bom mesmo, clica aqui embaixo e assiste o vídeo, que eu falo bastante sobre esse trabalho. E esse próximo, que é o último que eu vou indicar aqui nessa lista de terror com comédia, é um filme que junta as duas coisas que eu gosto muito, que é filme de terror e filme de comédia, então junta 3. E cinema britânico, que eu amo de paixão. Já até fiz vídeo aqui no canal indicando alguns filmes britânicos, inclusive falando do meu diretor de cinema favorito, que é o Richard Curtis, que tem muito dessa questão do humor britânico, que eu gosto muito, eu sei que nem todo mundo gosta. Mas esse filme que eu tô falando é o Todo Mundo Quase Morto, de 2004, que conta a história de um ataque zumbi que acontece a Londres. E aí a gente vai acompanhando no filme como pessoas normais, como por exemplo um atendente de uma loja, começa a lidar e a fugir com aquilo tudo, tentando salvar as pessoas que ele gosta, ali naquele meio do ataque e tal. Então é um filme muito legal, ele é mais divertido do que terror, mas ele tem bastante cena de sangue, de gente sendo comida, bem clássico de filme de zumbi, mas assim, tem aquele humor sarcástico inglês que eu amo de paixão. Então quem gosta dessa pegada de cinema britânico vai gostar desse filme.
Próxima categoria é seitas. Então, o primeiro filme, eu tenho 3 filmes pra indicar que estão em ordem cronológica. Então, eu vou falar o mais antigo para o mais novo. Então, o primeiro filme que eu vou indicar aqui é o filme Corra, que é do Jordan Peele. Eu já falei várias vezes aqui no canal, em alguns... Dei alguns flashes de informação sobre esse filme em alguns vídeos aqui do canal, mas é um filme realmente muito bom e ganhou o Oscar de melhor roteiro original no Oscar 2018. É um filme que realmente vale muito a pena ser visto, não só pela questão do terror, da questão psicológica, mas principalmente pelas questões de discussões sociais. É um filme que, pra mim, tem uma cara de filme estilo Twilight Zone, do Além da Imaginação, Contos da Cripta, essas coisas assim que parece filme que tem cara de ser um episódio de seriado, sabe? É um filme muito legal, conta a história do protagonista, que ele é um negro que acaba namorando com uma moça branca e vão passar o final de semana com a família dela, numa comunidade que eles moram assim mais afastado do centro da cidade. E aí ele começa a perceber que as pessoas negras ali daquela região, elas agem de forma diferente. E aí você entende que tem toda uma coisa ali por trás, todo um terrorzinho ali por trás. Então o filme é muito legal e se encaixa nessa categoria de seitas de acordo com a minha avaliação, porque é a minha lista, porque a explicação final tem uma coisa meio... Enfim, não vou dar muitos spoilers, mas tá aqui nessa lista por algum motivo. Também nesse gênero de seitas, eu vou indicar o filme de 2018, Hereditário. Esse pra mim tá entre os top 5, assim, filmes de terror preferido. Eu gosto muito, porque ele tem uma atmosfera muito tensa do começo ao final. E eu gosto da explicação final do filme. Eu acho que é um dos poucos filmes de terror que eu acho coerente o final, sabe? Eu acho que tem uma explicação válida e depois você procura mais sobre o assunto, você vê que o negócio se aprofunda muito mais, sabe? É um filme que eu gosto muito e uma das coisas principais do filme que vale realmente muito a pena assistir é a interpretação da Toni Collette. Eu acho que isso foi muito discutido na época do lançamento do filme, a questão mesmo de preconceito com o pessoal da academia, com alguns filmes de gênero, como por exemplo os filmes de terror. Então ela tá excelente, a atuação dela é muito boa, ela entrega muito pro personagem e ela não foi lembrada durante a premiação em nenhum momento, infelizmente. Então o filme é muito legal, ele é tenso, ele tem cenas fortes, e te entrega muito nessa questão do terror, mas também não é aquele terror que vai jorrar sangue na sua cara. Então não é um filme muito gore, ele realmente te pega pela questão da atmosfera, daquele filme tenso, daquelas revelações que às vezes você não imagina que vai ter uma grande reviravolta e tem. Não tem dó de matar personagens principais. Eu gosto de filme assim, esse filme é muito bem feito. E ainda dentro dessa categoria de seitas, o outro filme que eu vou indicar é de 2019, um filme um pouco mais recente, que eu achei muito, muito bom, especialmente porque ele é muito diferente. Esse filme é para aquelas pessoas que gostam de filmes diferentes. Se você gosta do padrão do terror, talvez você não goste desse filme, que é o Midsommar. É um filme inteiramente passado durante o dia, então ele não tem aquela questão de ser filme escuro, né? Que geralmente filmes de terror tem essa conexão com a escuridão, com as trevas. Esse filme é completamente claro, é um filme que mostra um pessoal meio good vibe, sabe? Numa região onde parece que tá todo mundo de bem e no final você descobre. Tem muita coisa ali meio confusa, meio errada. O filme ele acompanha uma jovem que vai junto do namorado passar umas férias junto com os amigos dele. Ele acaba assim, entrando no meio de uma viagem que ele ia fazer só com os amigos pro leste europeu, acho que é isso. E aí é meio que mochilão, eles vão conhecer a região ali onde um dos amigos dele cresceu. E lá é uma seita, uma comunidade meio ligada à natureza. E ela acaba indo lá porque ela tá tentando superar um luto que ela teve recente, né? Do pessoal da família dela que faleceu. E muita coisa acontece. Também não dá pra falar muito, até porque se você tentar assistir ao trailer do filme, você não vai entender o enredo. Então não sou eu que vou te explicar. O enredo é meio confuso mesmo, mas em premissa é isso, a história é essa. É um grupo de amigos que vai conhecer ali uma região, uma comunidade de um dos amigos deles, que é uma comunidade ligada à natureza, enfim. A história é essa, mas é um filme que vai te causar medo, vai te causar tensão, apesar de ser um filme super com fotografia bonita, com natureza, um filme claro, bonito, mas não se engane, é um filme bem de terror.
Essa categoria de agora é o terror sobrenatural, que eu acho que é a categoria que mais tem filmes, né? Geralmente as produções de terror, elas se baseiam muito nessa questão sobrenatural. E a minha primeira indicação é um filme de 2010 chamado Doce Vingança. Ele tem a questão sobrenatural mais no final, porque tem uma situação que acontece com a protagonista, mas é um filme muito real, apesar de eu colocar nessa categoria de sobrenatural. O filme conta a história de uma escritora que ela aluga uma cabana, assim, bem na floresta e tal, pra poder terminar de escrever o livro dela. E acaba que isso chama a atenção de uns machos escroto que moram ali na região, e acabam que eles invadem ali a casa dela e começam a fazer várias atrocidades com ela. É um filme muito difícil de assistir, especialmente se você é mulher, mas aguenta que no final tem uma reviravolta, uma vingança que vale a pena, você sente a alma lavada. Ela então, ela sofre todas as situações e pior ainda, quando ela busca ajuda, ela vê que o pessoal da polícia está envolvido. Isso tudo é logo no início do filme, então não chega a ser um spoiler. E aí depois disso tudo, ela é morta, né? Ela é dada como morta e algo sobrenatural acontece que ela acaba retornando e aí ela se vinga de todo mundo. E essas partes da vingança são bem de terror, terror gore, aquele terror que mostra o pessoal tendo partes do corpo arrancada, passando por tortura. É um filme bem intenso. Então, se você não gosta de coisas muito gráficas, talvez esse não seja um filme pra você. Mas se você gosta de um filme que se sente com a alma lavada, com aquele filme de vingança bem feita, você vai gostar desse filme. Minha próxima indicação na categoria de sobrenatural é uma coisa muito mais nostálgica pra mim, porque eu desde criança assisto muito terror e eu lembro de juntar eu e minhas primas, a gente ia na locadora e alugar vários filmes como Sexta-feira 13, Boneco Assassino e principalmente os filmes do Fred Krueger. Então eu vou indicar aqui o primeiro filme da Hora do Pesadelo, que é um filme de 84. Eu lembro de assistir esses filmes criança, não sei como os meus pais deixavam, mas eu assistia e adorava, eu não tinha medo. E esse primeiro filme é a introdução realmente da história do Fred. E, inclusive tem o ator original, que depois ele fez vários outros filmes e infelizmente depois ele foi substituído e não foi a mesma coisa, não foi o mesmo Fred Krueger. Pra quem não conhece a história, o Fred é uma entidade, um ser sobrenatural, que quase contei o spoiler do final agora, quase eu ia falar o que ele é na verdade. Caramba, se eu me seguro agora, vontade de contar tudo. Gente, é o seguinte, as pessoas quando dormem ali naquela rua, na rua Elm, os adolescentes que moram ali, eles começam a notar que quando eles dormem, os sonhos deles se tornam muito reais. São sonhos, são pesadelos, na verdade. E tudo que acontece ali quando eles dormem se reflete na vida real. Então, se alguém é assassinado durante o sono, na verdade, ele vai morrer também. Enfim, é isso. Antes que eu dê mais spoilers, e a história é essa, assistam todos os filmes de Fred Krueger, que todos são bons. Mesmo o Jason vs Fred, que é um terror meio terrível, sabe? Mas até esse é bonzinho, eu gosto. Mas o primeiro, A Hora do Pesadelo, é o melhor. Numa lista de terror não poderia faltar algum tipo de história relacionada ao Stephen King, né? Então, nessa lista de sobrenatural, eu quero indicar o filme O Iluminado, que também é um clássico da literatura, é um clássico do cinema. É um filme de 1980 do Kubrick. E eu sei que é um filme muito bom, que todo mundo já assistiu, acredito eu, mas fiquei com uma indicação para quem não viu ainda, que é a história de um escritor que vai ficar como caseiro em um hotel que está coberto de neve, né, num período de baixa temporada, então não tem ninguém hospedado ali, ele aproveita para ir lá para terminar de escrever o livro dele com a esposa e com o filhinho. E aí algumas coisas acontecem, ele dá uma enlouquecida, umas coisas sobrenaturais rolam ali no meio e o filme é muito legal, vai te dar medo, vai te dar tensão, vai te prender na cadeira, você não vai conseguir terminar de assistir o filme sem piscar, sabe? O filme é bem legal, bem intenso. E pra encerrar essa lista de sobrenatural, já dei 3 indicações, mas aqui poderia colocar praticamente todos os filmes que são inspirados em obras de Stephen King. O Carrie, a Estranha, é muito bom. O Cemitério Maldito eu adoro. Eu gostei muito do primeiro. O reboot eu não gostei muito, não. Enfim, todos esses, assim, sobrenatural. Se você quiser ver um filme bom, procura os livros do Stephen King, depois procura os filmes. A maioria, nem todos, são muito bons. Agora a categoria é bruxas, filmes de terror relacionado à bruxaria. E a minha primeira indicação é um filme de 2015 chamado A Bruxa.
O filme, ele é super legal porque ele é diferente, sabe? Ele não é um terror que vai te dar sustos com jumping scares. É um filme só que ao longo de toda a trama ele é tenso e ele te dá algumas pistas de coisas meio satânicas, sabe? Então é um filme que é passado em 1600 e alguma coisa, então ele é do século 17 e acompanha uma família de fundadores, né? Uma família de pessoas bem religiosas e que moram num lugar meio afastado numa floresta, e eles acabam acusando a filha mais velha de estar ligada ao desaparecimento do filho mais novo, que é o bebezinho. Ela tá com ele um dia na floresta e ele do nada some. E eles acabam culpando ela por causa desse sumiço e acreditam que tá relacionado a alguma coisa com bruxaria. E ao longo da trama a gente vai entendendo que isso vai muito mais além, né? Tem muita coisa realmente ligada a essas coisas de bruxaria, de satanismo e tal. E o filme é muito legal. E ele é muito bem feito, a questão de fotografia, a filmagem. Ele é tecnicamente muito bom. Como ele é passado no início, né, do século XVII, até a linguagem é diferente, sabe? O inglês que é usado é um inglês bem rústico. É bem legal, é bem questão de caracterização, ele é bem fiel e a história é bem legal, é bem tensa, mas não espere grandes sustos. Por isso que eu sei que esse filme A Bruxa nem todo mundo gosta. Eu gosto bastante, eu acho que é um dos meus filmes de terror preferido. Eu fiz um tempo atrás um vídeo, até vou deixar também marcadinho aqui embaixo, na caixinha de informações, sobre os 2 filmes da série Suspiria. E, assim, entre os dois, que os dois tratam do mesmo tema, que é bruxaria, eu vou ter que escolher o de 77, que é um filme clássico, embora o filme que teve o reboot da história, que foi feito uns anos depois com a Dakota Johnson, com a Tilda, esqueci o sobrenome dela, mas tem os vídeos aqui no canal, também é muito bom. Então eu fico meio na dúvida entre as duas versões, mas o Suspiria, o clássico de 77, acho que ainda é realmente superior e é um clássico do terror que você precisa assistir. O filme conta a história de uma estudante de balé americana que foi estudar fora, na Europa, e aí ela começa a perceber que tem coisas estranhas ali naquela academia de dança, muita coisa começa a acontecer, um ambiente mesmo do local já é estranho. Na noite em que ela vai pra escola, uma das alunas é morta de uma forma super suspeita, e aí a partir dali as coisas vão desenrolando e você vai depois entender que realmente tem tudo a ver com bruxaria e afins e tudo mais. Então assista, vale a pena. E é claro que nessa lista não poderia faltar o filme A Bruxa de Blair, que eu sei que hoje em dia muita gente torce um pouco o nariz pra esse filme, mas eu acho que é um filme que realmente marcou uma geração, trouxe de volta essas questões de filmes que parecem documentários, sabe? Depois dele veio vários, né, com vários outros sucessos realmente com esse tipo. Até não vou falar muito porque mais um nesse gênero entra nessa lista. Mas A Bruxa de Blair é um filme muito legal, conta a história de uns jovens cineastas que vão se embrear na floresta ali para poder filmar um documentário falando sobre essa lenda que existe ali em Maryland sobre a Bruxa de Blair. Só que eles desaparecem e aí depois de alguns anos as pessoas encontram as fitas, né, a câmera com as fitas, e aí a gente vai acompanhando o que aconteceu de fato durante aquelas filmagens. Nada é muito mostrado. A Bruxa de Blair, ela decepcionou muita gente porque o filme ele fica só no conceito, realmente você é pego nos sustos por algumas cenas, mas nada muito explícito acontece. Então, pra quem é fã de filmes de terror do tipo que gosta de ver ferimento, gosta de ver muita ação, muita coisa relacionada a sangue, a sustos, talvez você não goste de Bruxa de Blair por causa disso, que é um filme muito mais, num ritmo muito mais específico. Eu gosto muito, eu acho esse gênero muito legal e eu sou fã.